Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou recomendar um canal para vocês da Vânia Valtrini, tá bom? Ela compartilha um testemunho da vida dela, que é um milagre. Vários amigos e parentes também compartilham o mesmo testemunho. Eu amei o canal dela e esse testemunho dela, então eu estou compartilhando com vocês. Se você não é inscrito ainda no canal dela, se inscreva. Vou deixar aqui nos comentários, no topo dos comentários, o link do canal dela, tá bom? E também vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Só apertar ali e entrar lá no canal dela. Vamos lá para o nosso estudo agora de hoje, que é 2º Nef, capítulo 24. Esse capítulo aqui, ele é comparável, né, com Isaías capítulo 14, tá bom? Que fala sobre a queda do rei da Babilônia e também compara o rei da Babilônia com Lúcifer, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo aqui ele tem 32 versículos. Eu não vai dar tempo, né, de estudar todos. Então vou começar aqui pelo versículo 4 em diante. O versículo 4 começa assim: E acontecerá que naquele dia profetizará esse dito contra o rei da Babilônia e dirá: Como cessou o opressor, acabou a cidade dourada. Né? Aqui, né, ele está falando que era impossível, né, a queda da Babilônia. Por isso ele está fazendo um trocadilho aqui, tá bom? Falando como cessou o opressor, como ele deixou de oprimir as pessoas. Ele era grandioso, não tinha quem derrotasse, né, a Babilônia. E aí ele está falando dessa maneira, como acabou a cidade dourada, né? Como essa cidade tão imponente e forte foi destruída. Então está falando da queda aqui do rei da Babilônia. O versículo 5 diz assim: O Senhor quebrou o bastão dos iníquos e os cetros dos governantes. A palavra bastão e cetro, né? Cetro é aquele cetro do rei, que é um bastão, que às vezes quando ele não pode estar presente em algum lugar, ele manda alguém com aquele cetro para representar. Então aquela pessoa vai representar o rei ali. Então aqui fala que o Senhor quebrou o bastão e o cetro, que é um paralelismo. Ou seja, ele vai tirar o poder da Babilônia, tá bom? Ele vai tirar o poder ali do tirano. O versículo 6 aqui diz assim: Aquele que feriu o povo com furor, com golpes incessantes, aquele que com ira dominou as nações, é perseguido e ninguém impede. Aqui quando fala que ele feriu o povo com golpes incessantes, significa que era continuamente, ele causava lesões às nações, com impostos, né, com obrigações que eles tinham que pagar ali, né? A Jerusalém foi uma, né, que sofreu na mão aí da Babilônia, tá bom? Então o versículo 7 diz assim: A terra toda repousa e está quieta, eles rompem em cântico. Aqui quando fala que a terra toda está quieta e rompe em cântico, significa que eles estão cantando. Enquanto eles veem a queda da Babilônia, eles estão cantando. Ou seja, ninguém vai chorar a perca do rei da Babilônia, porque Babilônia caiu. Por quê? Porque era má com todas as outras nações. Então ninguém vai lamentar, né, a perda do tirano. Versículo 8: Sim, as faias se alegram como ti, e também os cedros do Líbano. Dizem, desde que tu caíste, nenhum lenhador subiu contra nós. Bom, aqui está falando no sentido, como é que eu falo? Pega paralelismo. Tem um paralelismo aqui, mas tem também um sentido figurado, tá bom? É uma metáfora, é isso que eu queria falar, uma metáfora. Quando ele representa a árvore, outra coisa, por cidades. Então ele está falando aqui, ó, desde que caiu a Babilônia, nenhum lenhador veio contra nós. Lembrando que as árvores, né, que era representada aqui, eram líderes. Então ele falou, depois que a Babilônia caiu, nenhum líder veio contra nós, né? Então a Babilônia era o grande mal ali, que vinha contra eles. É esse o sentido, é uma metáfora que é a palavra, né, que eu estava procurando aqui. O versículo 9 diz assim: O inferno desde sua profundidade turbar-se por ti, para sair do teu encontro, a tua vinda. Ele desperta por ti os mortos, sim, todos os príncipes da terra fez levantar do seu trono todos os reis das nações.
O inferno, a palavra inferno aqui traduzida, ela vem da palavra Sheol, que significa mundo dos mortos. O versículo 10 diz assim, ó: todos falarão e dizer-te-ão também, caíste o fraco como nós, e também te tornaste semelhante a nós. Bom, aqui na verdade no versículo 10 eles estão zombando da Babilônia, né? Ah, você se tornou como um de nós. Por quê? Porque eles eram oprimidos, eles caíram na mão da Babilônia. Eles estão zombando do rei da Babilônia. Ah, por exemplo, ele matava, aqui vai falar sobre isso no versículo, ele matava as pessoas morriam ali e eram sepultadas, né? Enquanto sepultados, os bichos comem. E aí ele falou, ah, você também vai apodrecer, você também é comido, esse é o sentido aqui. Então ele está zombando dele, ah, você também cai, né? Então eles estão zombando aqui. O versículo 11 diz assim: a tua pompa baixada é sepultura, o som dos teus aliúdes não é ouvido. Vermes espalham-se debaixo de ti e te cobrem, né? O 10 e o 11 é o sentido de zombar aqui. Assim como a Babilônia transpassou tantas pessoas pela espada e elas morreram, agora ela também morreria. Então aqui eles zombando deles. Versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aqui, o versículo 12 em diante aqui, vai falando sobre a comparação do rei da Babilônia também com Lúcifer. Veja que é uma fala de espanto, né? Uma pessoa tão grandiosa caiu, tá bom? Então ele fala aqui, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, né? Foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então, aqui é uma comparação do rei da Babilônia com Lúcifer, tá bom? Assim como o rei da Babilônia, que dominava as nações, ele caiu, Lúcifer também, que era um grande nome no céu, né? Uma pessoa tão importante, também caiu, tá bom? Então, esse é o sentido aqui. A palavra Lúcifer, né? Ela vem do significado portador da luz, tá bom? Vem desse significado aqui. E também é estrela da manhã. O versículo, continuando aqui, vamos para o versículo 13 e o versículo 14. Aqui continua falando da arrogância do rei da Babilônia e também agora começa a falar da arrogância de Lúcifer, o que fez com que eles caíssem, essa soberba, esse orgulho, né? O orgulho sempre precede a queda, então por conta do orgulho eles caem. O versículo 13 diz assim, ó: pois disseste em teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação também me assentarei nos lados do norte. Aqui então está falando tanto do rei da Babilônia como também de Lúcifer, tá bom? Falando da cultura da Babilônia, quando ele fala aqui no monte da congregação também me assentarei nos lados do norte. Então, na cultura da Babilônia, os deuses sentavam-se do lado do norte, né? Do lado norte da terra ali. Então, por isso que ele queria a soberba, a sede que ele tinha de ser o maior de todos, de ser como um deus, fez com que ele caísse, tá bom? Com que Babilônia caísse. E aqui também, né, falando sobre a nossa vida pré-mortal, antes de virmos à Terra, Lúcifer também, né, por conta da arrogância dele, da sede de poder, fez com que ele caísse. Bom, é algo para pensar, né? Às vezes a gente pensa que no céu só tem alegria, mas veja que o próprio Lúcifer também estava lá. E aí ele planejou, então, a destruir o plano de Deus ali, tá bom? E aí ele cai, ele é enviado para a terra por conta disso, por conta dessa rebelião aqui. Ele e todos aqueles que o seguiram também, tá bom? Então aqui é interessante, né, que fala que subiu no coração dele esse poder, tá bom? Que subiu no coração dele. A respeito que no céu não tem só alegria, uma prova disso é que também Deus ele chora, né, com o sofrimento dos seus filhos, e Deus ele está no céu, tá bom? Então o versículo 14, ele diz o seguinte aqui:
Subirei acima nas alturas da nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Na verdade, o plano do Pai Celestial não era somente que nós viéssemos aqui na Terra para voltar à presença dele, porque nós já estávamos na presença dele. O plano de Deus é que nós tornássemos mais semelhante a ele, né? Em caráter, em todas as coisas. E desde a criação, né? Já mostrou que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, mostrando qual é o nosso destino, no sentido quais são as expectativas que Deus tem para nós. Nós nos tornamos semelhante a ele, tá bom? Então aqui o problema não é que Lúcifer ele quis se tornar semelhante ao Senhor. É a maneira que ele fez isso, né? Ele rebelou-se contra Deus e ele quis sim ser melhor do que todos os outros filhos de Deus, tá bom? No céu, um dos títulos para os filhos de Deus são estrelas, tá bom? Então, um dos títulos é esse, estrela. Então, lá em Jó fala sobre isso, né? Onde estava tu quando as estrelas juntamente cantaram? Então, eram todos nós, tá bom? E aqui mostra-se que Lúcifer, ele estava querendo ficar acima de todas as pessoas aqui, tá bom? Versículo 15... fala o destino, né, deles. Diz assim: contudo serás precipitado no inferno, para o lado do abismo. Veja que precipitado no inferno, né? Veja só, o que é uma pessoa precipitada? Uma pessoa precipitada é a pessoa que vai na frente. Por exemplo, tá assando um bolo. O bolo demora aí 45 minutos, 40 minutos, dependendo do forno passar. Se a pessoa tá assando o bolo, né? No forno ali, e ela tira com 20 minutos de antecedência, assou só 20 minutos ali, tira, o que vai acontecer? A pessoa se precipitou, o bolo vai ficar cru. Se você abrir, perde a caloria ali, o bolo já não fica a mesma coisa. Então, o plano de Deus, todos nós iríamos vir para a terra. Todos nós, né? É compartilhado isso em Apocalipse, capítulo 12. E foi precipitado na terra a grande serpente, o dragão. Precipitado é aquele que vai na frente, então. O plano era para todo mundo, mas Lúcifer, ele se rebelou contra o plano de Deus, então ele foi enviado primeiro, sem fazer parte do plano para retornar à presença de Deus, tá bom? Sem fazer parte, ou seja, ele não viria a essa terra como nós nascemos, né? Ou seja, ele não ia nascer e ganhar um corpo físico, ele foi expulso da presença de Deus diretamente como um espírito maligno ali. Ele e aqueles que o seguiram. O versículo 16 e o 17 aqui, ele começa a fazer perguntas retóricas, tá bom? Que não necessita de respostas, tá bom? Diz assim, ó. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fez estremecer a terra e fez estremecer os reinos, que fez do mundo um deserto e destruiu as suas cidades e não abriu a casa dos seus cativos. Aqui, né, se tratando tanto de Lúcifer como o rei da Babilônia, o rei da Babilônia pegava as pessoas e colocava elas cativas, presas ali, não deixava libertar os prisioneiros, tá bom? Então tem esse sentido aqui. E agora, né, depois que o rei da Babilônia cai, então essa é a pergunta: é essa a pessoa aqui que assolava as nações? Está morto igual como qualquer outra pessoa, né? Toda pessoa, por mais iníqua que seja e tente dominar o mundo, ou use do poder político para roubar, fazer tudo, ele vai morrer assim como todos nós, né? E aí, então vem essa frase: é esse aí que roubava aí, é o mesmo destino que todo mundo, né? Então, mesmo a pessoa tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, o destino vai ser a morte, tá bom? Aqui, falando sobre Lúcifer, né? Essa palavra aqui: eis que os que te virem te contemplarão. Aqui, essa palavra contemplarão aqui, ela tem um significado aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa declaração refere-se à decadência do rei da Babilônia, e também nos últimos dias. A palavra aqui, ó, contemplarão, foi traduzida como uma palavra hebraica que significa olhar atentamente. Então, quando fala
aqui, né? Os que te virem contemplarão não significa que a gente vai contemplar no sentido de admirar-se, né, de Lúcifer. Pelo contrário, aqui está menosprezando, esse é o sentido, tá bom? Tá colocando ele no nível abaixo aqui, né? Então, a palavra no hebraico aqui poderia ser traduzida que é olhando atentamente. A gente vai olhar atentamente e vai dizer, é este aí que assolava as nações, que não deixava soltar os cativos, né? A gente vai ver que ele não tinha tanto poder assim, tá bom? É esse o significado aqui. O versículo 18 diz assim, todos os reis das nações, sim, todos eles repousam em glória, cada um deles na sua própria casa. Aqui, no Oriente Antigo, né, no Velho Testamento e assim por diante, o enterro era muito importante, né? Colocar lá na caverna, o sepultamento era muito importante. E aqui está falando que o rei da Babilônia não teria um sepultamento digno, tá bom? Então é esse o significado. Trazendo o significado para Lúcifer aqui, né? Quando diz aqui, ó, todos os reis das nações, sim, todos eles repousam em glória, ou seja, todos os reis eles eram seus corpos eram depositados em sepulcros, tá bom? Ali. Mas o do rei da Babilônia não seria. Ele seria desonrado. Esse que é o sentido aqui. Agora, usando essas mesmas palavras para o sentido de Lúcifer, né? Então a gente vê assim, ó, todas as outras seres, né? Todas as outras nações, sim, todos eles repousam em glória, cada um deles na sua própria casa. Todos nós teremos uma casa, tá bom? E Lúcifer, ele nunca vai ter uma casa. A casa que eu estou mencionando nem é o céu, o reino celestial. A casa é o nosso próprio corpo. Então aqui fala que todos nós descansaremos e teremos uma casa, mas ele não vai ter uma casa, porque ele nunca nasceu, ele não vai poder ressuscitar. Também ele está morto espiritualmente, afastado da presença de Deus. Tá bom? Então o nosso corpo ele é uma bênção, né? Então veja que aqui nesse versículo fala que todos nós temos uma casa, né? Que é o nosso próprio corpo. E ele não vai ter uma casa. Versículo 19. Tu, porém, é lançado na sepultura como um ramo abominável e como um remanescente dos que são mortos, atravessado a espada, e descem as pedras do abismo como uma carcaça pisada. Que falando sobre o rei da Babilônia, né, que ele não teria esse sepultamento digno aqui, tá bom? Como os outros, né, patriarcas ou rei tiveram. No sentido aqui de Lúcifer, novamente, né, ele não vai ter um local de repouso, né, para o espírito dele. O espírito dele não vai ter um corpo, nunca. O versículo 20 aqui, deixa eu ver o que fala aqui. Fala da razão da queda, né? O versículo 20 e 21 aqui vai falando da razão da queda de Lúcifer e também do rei da Babilônia. Diz assim, com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a terra e a majestade de teu povo, e a descendência dos malfeitores nunca será conhecida. Aqui está falando que o rei Nabucodonosor, ele seria destruído, a Babilônia seria destruída de tal maneira que não haveria descendentes, não teria descendente entre eles, tá bom? Agora tem o próximo rei aqui. Não, seria totalmente aniquilado ali. E por que que isso aconteceu aqui? Porque destruíste a terra, né? Por conta que ele fez grande destruição, por isso lhe veio essa destruição aqui. Aqui, falando sobre Lúcifer, né? Também todos os seus anjos, né, malignos vão seguir ele, tá bom? Vão estar com ele. Então eles também não vão reinar nessa terra, nada disso, tá bom? Então ele perde, né, não deixa descendência, seria o mesmo sentido aqui. O versículo 21 diz, prepararei a matança para os seus filhos, por causa da iniquidade de seus pais, para que não se levantem nem poupem a terra, nem acham na face do mundo e das cidades. Que novamente mencionando que não haveria descendência, né, para a Babilônia. Né? Todos os reis ali, todos os da família seriam mortos.
pois levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei Babilônia e o nome dos remanescentes dos filhos e netos, diz o Senhor. Então aqui novamente ele fala a mesma coisa, tá bom? Que tiraria os netos. Essa palavra desarraigar significa arrancar pela raiz, igual uma árvore, mas arrancar até a raiz, não é cortar e deixar o toco ali, não, que depois cresce ali um renovo, uma plantinha, não, é desarraigar, arrancar até a raiz, tá bom? Então aqui falando que não restaria parentes ali para ter para ter um trono, tá bom? Vamos finalizar aqui com o versículo 23, que diz assim: e também reduzirei a possessão, e as garças e as lagoas às águas. Varre-a-lo-ei e a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando da destruição, né, da Babilônia. Quando fala varrer aqui é no sentido de limpar, tirar tudo, tirar a sujeira. Como vai acontecer na segunda vinda? Vai tirar tudo. E aqui ele fala da maneira disso, né? Vassoura da destruição. Ou seja, ela seria desarregada, tirada da terra por meio da destruição. Como foi Babilônia? Por meio a queda dela veio com a Pérsia, né? Os medos e os persas invadiram a Babilônia e te arrancaram eles de lá também com grande destruição, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.